Shalom, irmã! Que achou da nossa celebração? Tava top o louvor, né? Verdadeiro show. Tava mesmo, só faltou Jesus aqui. Provérbios, capítulo 4, no verso 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, mente, porque dele procede as fontes da vida. Mateus 15:19 diz assim: porque de coração e mente procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Abra a palavra do Senhor, vamos nos aprofundar mais nisso em Mateus, capítulo 12, no verso 35, que diz assim: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Vamos mais profundamente nisso ainda. Gênesis, capítulo 6, no verso 5 e 6, que diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Eita Deus! Cortou o coração do Senhor, a maldade do coração do homem. Abra comigo lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 12 ao verso 20, que nos diz assim: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. 13. Não matarás. 14. Não adulterarás. 15. Não furtarás. 16. Não dará falsa testemunha contra o teu próximo. 17. Não cobiça a casa do teu próximo, não cobiças a mulher do teu próximo, nem os servos ou servas, nem seu boi ou jumenta, nem coisa alguma que lhe pertence. 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. 19. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O temor ao Senhor nos livra de pecar. Abra comigo agora lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9 e 10, que diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Vamos mais profundamente, queridos. Abra lá comigo em Gálatas, capítulo 5, verso 19, 20 e 21, que diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, disenções e facções. 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eita Deus poderoso! A palavra hebraica para coração em Provérbios 4:23 é lebe, que significa ser interior, mente, vontade, coração e inteligência. Para entendermos o contexto de Provérbios 4, preciso explicar que as fontes e os poços do Oriente eram preciosidades tratadas com cuidado especial. Tapava-se cuidadosamente com uma pedra a boca de uma nascente,
de maneira que a expressão uma nascente fechada ou uma fonte selada tornou-se característica para tudo que era guardado com mais cuidado. Assim, o coração mente. Ele é a fonte de onde procedem todas as nascentes da vida, como diz o sábio Salomão. O coração, que é a mente, é a fonte de vida. Se esta fonte estiver contaminada e doente, a melhor parte da vida estará perdida. Se essa fonte for escura, perderemos o brilho da vida. E se a mente for enferma, viveremos de maneira doentia. O livro que nos manda guardar a mente é a carta magna de um Pai bondoso e amável. Deus nos manda guardar a mente porque Ele é o nosso melhor amigo e nos quer bem. Mas como podemos proteger a nossa mente diante de tantos ataques? Lutero disse que não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos impedir que façam ninho sobre elas. Assim, não podemos evitar que os pensamentos e desejos maus permeiem as nossas mentes, mas podemos impedir que permaneçam nela. Esforce-se para não dar ao diabo a sua principal arma. Diz uma história que uma águia voava nas alturas quando foi atingida por uma flecha e caiu ao chão. Mortalmente ferida, em seus últimos momentos, a águia reparou que a flecha que havia ferido trazia apenas de uma das extremidades. A águia disse: "Triste o nosso fim?" Lamentou a águia que damos ao inimigo a nossa mais poderosa arma para a nossa própria destruição. O que isso tem a ver conosco? Quando temos pensamentos errados, quando alimentamos pensamentos caídos, emprestamos nossa mente para o diabo e seus demônios. Damos a eles a nossa principal arma para a nossa própria destruição. Não podemos evitar os maus pensamentos, mas podemos e devemos resisti-los, mandando-os embora em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 4, verso 23, na versão Bíblia para Todos, diz assim: vigia, acima de tudo, o teu pensamento, porque dele depende a tua vida. Devemos guardar a nossa mente e pensamentos antes de tudo. Posturas importantes para guardar a mente. Guardar a mente é algo muito importante e devemos investir tempo e energia neste processo. Devemos começar pela leitura e meditação da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que importa nesse processo. Ela é o detox da mente. Eita Deus! Não sei se você já reparou, mas todas as nossas decisões e crenças são precedidas por palavras que cremos em nosso coração. A palavra de Deus é tão importante em nossa vida que foi por isso que Jesus disse. Mateus, capítulo 4, verso 4 diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos lá profundamente nisso. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3 ao verso 5, que nos diz assim poderosamente: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. 5. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, seu Deus,
os disciplina. Abra comigo lá agora em Efésios, capítulo 6, no verso 17, que diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que o Senhor está querendo nos revelar, querido, sobre a palavra? O capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete para proteger a sua mente e a espada para atacar o inimigo. Infelizmente, nem todo pensamento vem de você. Infelizmente, a maioria das pessoas não compreende essa verdade. Basicamente, o pensamento ou palavra surge de uma destas três fontes: de você, de Deus ou dos espíritos malignos. É inevitável que nossa mente pare de ter pensamentos malignos. Vou repetir, é inevitável. Nossa mente é como um campo minado, com sugestões malignas prontas a serem detonadas a todo instante, e às vezes esses ataques vêm camuflados, quase imperceptíveis, que só mesmo à luz da palavra conseguimos discerni-los, mas é completamente possível não ceder a eles, nem crer neles com o coração. Deus deu a cada um de nós a liberdade de escolher, de decidir o destino que quer para si. O próprio Jesus passou por essa experiência. Ele teve 40 dias no deserto em jejum, e Satanás o tentou, mandando que, se ele fosse o Filho de Deus, provasse isso, tornando pedras em pães, a fim de saciar sua fome. Às vezes, somos tentados a provar algo para as pessoas, mas não precisamos disso. Afinal, o que somos em Deus é o que importa. Para mostrar que era Filho de Deus, Cristo não precisou ceder à tentação. Ele apenas testificou da verdade da palavra de Deus. Só poderemos fazer isso se estivermos impregnados da palavra na nossa mente. O salmista sabia bem disso, por isso escreveu. Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, mente, para eu não pecar contra ti. Na última aula nós lemos o que vamos ler agora. Leia comigo. Lucas, capítulo 2, verso 19, que diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Verso 51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Maria não precisava provar nada a ninguém, queridos. Ela só precisava crer e viver com intimidade, com muita intimidade com o Senhor. Preste atenção. Escute bem, ninguém está fora dessa batalha. O princípio da batalha espiritual não é um assunto para ser discutido por apenas religiosos ou acadêmicos. É um tema do qual todos nós devemos estar cientes, para vivermos em harmonia com a palavra de Deus. Infelizmente, são as próprias pessoas que perdem quando ignoram esse princípio bíblico. Queiram ou não, creiam ou não, todos passam por essa batalha. Até mesmo os cristãos consagrados podem ter a mente atacada. Um grande equívoco é achar que isso não possa acontecer. Devemos lembrar que o diabo, na forma de serpente, falou com Eva antes mesmo que ela pecasse. Lembre-se também de Jó, mesmo sendo homem íntegro e reto, foi oprimido pelo diabo. Lembre-se de que Jesus, sem pecado algum, foi sugestionado por Satanás no deserto. Pois bem, se com eles houve a possibilidade de serem influenciados, quanto mais conosco. Agora,
que fique bem claro, quem tem o Espírito Santo jamais pode ser possuído por espíritos malignos. Uma coisa é a sugestão, outra coisa bem diferente é a possessão. Uma coisa é a opressão, outra é dominação. Nossa força e felicidade estão em Deus. O que fazer com um bombardeio de pensamentos e desejos malignos? Desesperar-se? Não. Achar que é possível ser livre novamente? Julgar que Deus não pode ajudar a superar essa dor e que por isso é melhor chutar o balde? É aqui que muitos se enganam. E confesso que eu também já errei nesse sentido. Esta será justamente a estratégia de Satanás, querer sempre nos afastar de Deus. Para isso, ele fica ao derredor, observando o nosso coração e desejando avidamente que nos entreguemos a Ele. Se você aposta suas expectativas e alegrias em pessoas ou coisas, colocando-as em primeiro lugar, faz disso um prato cheio para o diabo bagunçar sua vida. Nossa felicidade e força não estão em homens, mas em Deus. É nele que devemos nos fortalecer para enfrentar os dias difíceis. Portanto, se você tem se sentido fraco, sem esperança, revista-se da armadura de Deus, coloque seu coração primeiramente em Jesus, mas em verdade, e nenhuma circunstância externa poderá tirar de você o melhor que Ele tem para a sua vida. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20, que nos diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, que é a palavra, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem no coração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, com que me cumpre fazer. Eita, Senhor, eu quero neste momento, queridos, trazer algo poderoso ao meu e ao teu coração. Abra comigo lá em Romanos, vamos nos aprofundar nessa passagem, sobre o verso 10. Abre lá em Romanos, capítulo 4, verso 20, que diz assim: 20, 21 e 22. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação às promessas de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. 22. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Abra comigo lá em Colossenses, capítulo 1, verso 11 até o verso 14, que nos diz assim:
sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. 14. Em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Verso 11, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o 11. Abra lá comigo em Jó, capítulo 29, verso 14, que diz assim: a retidão era minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Vamos lá comigo agora em Romanos, capítulo 13, verso 12, que diz assim, olha que poderoso: a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixamos de lado as obras das trevas e revestimos-nos na armadura da luz. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Abra agora, vamos para o versículo 12. Está lá em Mateus, capítulo 16, verso 17, que diz assim, 17 e 18, que diz assim: respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu digo a você, Pedro, que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou Hades, não poderão vencê-la. Abra lá comigo agora em Romanos, capítulo 8, verso 37 e 38, que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos lá para o verso 13, 2 Coríntios 10, 4, diz assim: as armas pelas quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora vamos lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 1 e 2, que diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Glórias a Deus. Vamos para o 14. Abre lá em Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, no verso 5, que diz assim: a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Vamos lá para Lucas agora, queridos. Lucas, capítulo 12, verso 35, que diz assim: estejam prontos para servir e conserve acesas as suas candeias. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 6 e 7, diz assim: em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra de verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Vamos para o 15 agora, está lá em Êxodo, capítulo 12, verso 11, que diz assim:
Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Vamos lá em Isaías agora. Como que é poderoso que Deus quer falar conosco. Capítulo 52, versos 7 e 8, que diz assim: como são belos os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, eles o verão com seus próprios olhos. Vamos lá para Romanos, queridos. Romanos capítulo 10, do verso 14 ao verso 17, que diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como creram naquele de que não ouviram falar? E como ouviram, se não houve quem pregue? 15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Verso 16 agora, vamos aprofundar nele. Abra lá comigo no Salmo de número 120, no verso 3 e 4, que diz assim: o que ele dará a você, como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalos. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 13, verso 19, que diz assim: olha que poderoso. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Vamos para o verso 17 agora. Abra lá em Isaías 59. Isaías 59, verso 16 e 17, que diz assim: ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança, envolveu-se no zelo como numa capa. Abra comigo lá agora em Oséias, capítulo 6, do verso 4 ao verso 5, que diz assim: que possa fazer com você, Efraim, que possa fazer com você, Judá. Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho, logo se evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com a palavra da minha boca. Os meus juízos reluzirão como relâmpago sobre vocês. Abra comigo lá agora em Hebreus, queridos. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas.
Tá muito complicado, queridos, mas eu quero que você, com o tempo, devagar, abra esses versículos, medite neles e veja aonde o Senhor quer te levar no conhecimento profundo da palavra dele. Vamos lá para o verso 18 agora, abra lá em Mateus. Mateus, capítulo 26, no verso 41, que diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos lá para Romanos agora. Romanos 8, do 26 ao 27, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração, os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de quem? A vontade de Deus. Abra comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pois pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Queridos, olha que poderoso, Deus está dizendo aqui que Ele quer salvar a todos, mas sem a verdade não há salvação. Vamos para o versículo 19, abra comigo lá em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4, do verso 27 ao verso 31, que nos diz assim poderosamente: de fato, Herodes, o Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. 30. Entenda a tua mão para curar, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Cheios do Espírito Santo e anunciavam poderosamente a palavra de Deus. Abra comigo lá em Colossenses, queridos, vamos ser profundos. Capítulo 4, do verso 2 ao verso 6, que diz assim: dedique-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como se cumpre fazê-lo. 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos lá para o versículo 20. Abra lá em Atos 28. Atos 28, do 19 ao 22, que diz assim: todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra o meu próprio povo.
Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. 22. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Que seita que é essa, queridos? O Evangelho. Filipenses, capítulo 1, verso 3 ao verso 11. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que convenceu boa obra em vocês, que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus te fez especial, meu filho. Especial? Então por que ele não me ajuda? Hoje eu pedi ajuda pra ele por subir uma árvore e ele não fez nada. Filho, é porque não era pra você subir na árvore. Você vai fazer coisas muito maiores que subir em árvores. Vai subir montanhas.